Boa noite, meus irmãos. Estamos nós aqui mais uma vez na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, Rio de Janeiro, para mais uma reunião pública. Sempre nos reunimos para esses estudos, para as reuniões públicas, às segundas-feiras e quintas-feiras, às 19h40. Hoje teremos o nosso irmão Alberto Oliveira, que virá conversar conosco, trazer as suas reflexões. E o tema de hoje é do livro Religião dos Espíritos, o livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o estudo desse livro, no capítulo que tem como tema tentação e remédio. Esse estudo ele está baseado na questão 712 de O Livro dos Espíritos. Nós vamos fazer a prece de abertura e depois eu vou ler essa questão 712, tá bom, Alberto? E depois você faz as suas considerações, tá? Então, é Tentação e Remédio, reunião pública de 12 de janeiro de 1959, questão número 712 de O Livro dos Espíritos. Esse texto de Emmanuel é uma reflexão da questão 712 de O Livro dos Espíritos, Tentação e Remédio. Então, vamos fazer a nossa prece, eu vou fazer a leitura do preparo desse livro, Minutos de Sabedoria, de Pastorino. Lição número 7. Embora sozinho, continue a caminhada. Se todos o abandonarem, prossiga sua jornada. Se as trevas crescerem em seu redor, mais uma razão para que você mantenha acesa a pequenina chama de sua fé. Não deixe que sua luz se apague, para que você mesmo não fique em trevas. Ilumine com sua luz as trevas que o circundam. Bem, Senhor, nesse momento que nos reunimos aqui na casa de Francisco de Assis, para mais uma reunião pública, nós te pedimos, Senhor, a tua proteção, o teu amor, a tua infinita misericórdia. Que o Senhor derrame a sua luz sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, nossas casas espíritas, sobre cada um dos companheiros que aqui se encontram e também, Senhor, por aqueles companheiros que se encontram em sofrimento. Que esses companheiros possam ser consolados, amparados, esclarecidos, assim como suas famílias, estejam eles encarnados ou desencarnados. E assim, Senhor, envolvido por essas vibrações amorosas que vêm do alto a nos tocar o coração, nós te pedimos amorosamente que nos permita iniciar essa reunião, recebendo também o amparo desses irmãos do plano espiritual que nos inspiram durante todo o tempo e nos ajudam em nossa caminhada. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei, hoje estamos recebendo nosso irmão Alberto, que vai conversar conosco sobre esta mensagem de Emmanuel, baseada na questão 712 de O Livro dos Espíritos, Tentação e Remédio. E aqui no Livro dos Espíritos, né, onde se encontra a questão 712, eu vou ler a questão. Está na parte 3ª, capítulo 5, da Lei de Conservação. Pergunta-se Kardec: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? E os espíritos respondem: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Alberto, a palavra é sua. Você tem até às 20h30 para fazer as suas considerações. Que Deus te abençoe. Boa noite a todos, todas. A gente sempre agradece, né, ao convite. Agradecemos a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis por essa oportunidade. Vamos nos voltar para esse tema de hoje. Vou abrir aqui o ecrã
para nós darmos início ao nosso estudo. O nosso, como já foi dito pela Rose, né, o nosso tema hoje de estudo é tentação e remédio. Esse tema que está neste livro, Religião dos Espíritos, capítulo 3. Esse livro é uma coletânea de sessões públicas realizado, né, por Chico Xavier e seu grupo de estudo em Uberaba, no centro que, durante muitos anos, Chico Xavier trabalhou na sua missão, e então é a comunidade espírita cristã. Então, hoje, nós vamos nos voltar para o estudo desse capítulo 3, que está justamente nesse livro, Religião dos Espíritos. Esse livro, então, tem como autor, aqui a gente vê na capa, Chico Xavier, porque foi da lavra de Chico, né, a produção dos textos das sessões públicas do seu grupo de trabalho e de Chico e de seu grupo de trabalho. Então, nós vamos dar início ao texto do nosso estudo. E assim que o problema da tentação, antes que nascido de objetos ou paisagens exteriores, surge fundamentalmente de nós, na trama da sombra em que se nos enovela os pensamentos. Muitas das vezes a gente tem o entendimento, em alguns segmentos tradicionais religiosos, de que a tentação é de fora. Mas aí, nesse iniciozinho já, Chico, seu grupo de estudo, nos traz que está na nossa paisagem interior, não na exterior, está dentro do nosso imo, está dentro de nós as questões relacionadas à tentação. É óbvio que nós, no decorrer do estudo, e no próximo capítulo, nós vamos ver que há influenciação, sim, mas essa influenciação se dá devido às nossas questões íntimas, pessoais. Acresce ainda que essas mesmas ondas de força experimentam a atuação dos desencarnados. Motivo porque... Alberto, você pode abrir o seu PPS. Clica aqui embaixo à direita, na parte de baixo, na tacinha. Uma tacinha que tem aqui embaixo. Perto do volume. Essa tacinha aí perto do volume. Então, peraí, deixa eu abrir aqui. É só clicar na tacinha que está no seu PPS do teu computador. O PPS do computador. Perto da linha do volume. Perto da linha do volume. No teu computador. Aí. Sim. Aí, Sim. clica. Tá. Pronto. Opa, sim, então tá bom. Melhor ainda. Vamos lá. Peraí, deixa eu tirar aqui essa coluninha que fica aqui. Então, acresce ainda que essas mesmas ondas de força experimentam a atuação dos desencarnados. Motivo porque, muitas vezes, as sugestões mentais que nos incomodam levemente, de início, no campo dessa ou daquela ideia infeliz, gradualmente se fazem quadros enormes e inquietantes em que nos aprisionam os sentimentos, que passam, muita vez, ao domínio da obsessão manifesta. Então, a gente vimos no primeiro trechinho do texto que questões muito pessoais do nosso íntimo permite a tentação.
E os desencarnados, então, vão sutilmente dando sugestões mentais e que, gradualmente, essas sugestões mentais vão se tornando quadros enormes se dermos margem a essa sintonia. Todavia, é preciso lembrar que a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. Pelo próprio título do nosso do estudo desse capítulo 3 é Tentação e Remédio. Kardec o Chico e seu grupo de estudo, nos 2 primeiros parágrafos, aborda a questão da tentação. Agora ele já está se voltando para os remédios. E aí ele nos alerta desse primeiro remédio, a prática da bondade, o cultivo da bondade. Continuando, o trabalho é o antídoto adequado, capaz de anular todo o endurecimento do mundo íntimo, impulsionando-nos o espírito a novos tipos de sugestões, nos quais venhamos a assimilar o socorro dos emissários da luz, cujos braços de amor nos arrebatam ao nevoeiro dos próprios enganos. Nós, como espíritos imperfeitos, com mazelas morais, precisamos estarmos atentos e termos esse trabalho voltado para o bem, com a prática da bondade, para que nosso mundo íntimo, o endurecimento do nosso mundo íntimo, se renove, para que a gente possa criar em nosso íntimo sentimentos superiores. E, através do trabalho no bem, nós vamos podendo dar essa renovação íntima, buscando o aprimoramento moral, o aperfeiçoamento íntimo. No momento que você eleva o teu padrão vibratório, se volta para um trabalho no bem, para a bondade, os emissários da luz terão condições de te auxiliar nas questões relacionadas, né, aos teus próprios deslizes, porque toda tentação está ligada aos nossos próprios enganos. Assim, pois, se aspiras à vitória sobre as armadilhas da treva, que nos arrasta para os despenhadeiros da loucura do crime, ergue no serviço do bem, em prol dos teus semelhantes, o altar dos teus interesses de cada dia. E a gente sempre comenta que nas nossas agremiações espíritas a gente se volte para qualquer tipo de trabalho voltado ao bem, porque a prática do bem, além de te dar uma satisfação, um conforto interior, ela também vai te dar essa munição, esse remédio que irá permitir você ter ferramentas para combater as influenciações, as armadilhas da treva. Esse tema, tentação e remédio, que foi lido, ele, como o Arrose já leu, ele está no texto, está na questão 702 do Livro dos Espíritos. E eu vou ler novamente, porque a gente vai fazer alguns comentários a respeito dessa questão 702. Com que objetivo Deus pôs um atrativo nos gozos dos bens materiais? Para incitar o homem ao cumprimento de sua missão. Então, o atrativo, o prazer nos bens materiais é para que o homem se volte para as coisas necessárias à vida. E também para experimentá-lo através da tentação. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. E aí tem um comentário de Kardec: se o homem só fosse instigado ao uso dos bens da terra, tendo em vista a utilidade, sua indiferença talvez pudesse comprometer a harmonia do universo. Então, se a gente só fosse utilizar as coisas dos bens da terra, se fosse ver sempre uma utilidade nas coisas,
Às vezes, por exemplo, o alimento que é tão necessário para a nossa saúde, para a nossa nutrição, se não tivéssemos o prazer em comer, não teríamos, né, a busca do alimento necessário para a manutenção do nosso corpo. Então, se a gente não tiver o prazer que nos leve, nos acionam para obter, para buscar as coisas, nós talvez não teríamos dificuldade. Então, Deus lhe deu o atrativo do prazer, mas através desse mesmo atrativo, Deus quis, além disso, experimentá-lo por meio da tentação, que o arrasta para o abuso, de que sua razão deve defendê-lo. Então, quando, por exemplo, nós comemos, o comer dá prazer. Esse prazer é um estímulo natural para que você possa buscar o alimento necessário para a sustentação do teu corpo. Porém, quando você extravasa e passa a utilizar o alimento além da medida necessária, aí já passa a ser um excesso, um exagero, e esse exagero é prejudicial. Como, por exemplo, o sexo, o prazer do sexo é necessário para a nossa procriação. Agora, todo excesso, ele é prejudicial. Por isso, que Kardec nos alerta para que possamos combatermos os abusos, precisamos usar a razão, a inteligência, para que possamos, então, dar limite a esse prazer. Então, nós temos, por exemplo, no nosso organismo, vários hormônios do prazer. Então, nós temos a ocitocina, temos a endorfina, serotonina. E aí, esses hormônios, eles são responsáveis pelo nosso prazer. Quando você come algo gostoso, saboroso, isso dá prazer. Isso é necessário para que você busque o alimento que vai te dar sustento e que vai te nutrir com tudo aquilo que o teu organismo necessita de sais minerais, vitaminas, carboidratos, proteína. Então, o prazer está em nossa fisiologia. Os hormônios, no momento que você se alimenta, te dá o prazer. O sexo também te dá o prazer no momento que há necessidade da procriação. Então, vários prazeres, dentro do limite, ele é necessário para a nossa vida. Mas nós temos, muitas das vezes, distorções desse prazer. Então, quando a gente utiliza a comida além da medida, a gente fica insaciado com o alimento, gera problema, porque já não é mais o prazer, já gera um distúrbio. Então, por exemplo, nós temos pessoas que estão ansiosas, com ansiedade, e vai e se alimenta com coisas saborosas para ter o prazer daquele alimento. Aquele prazer momentâneo, né, provocado pelo alimento, aquele hormônio que circula na tua corrente sanguínea e que te dá o prazer, que a gente chama também esses hormônios de neurotransmissores, esse prazer, quando é excessivo, ele vai gerar um distúrbio. E aí vamos ter, por exemplo, casos de obesidade mórbida. Por quê? Aquele prazer que era para atender uma necessidade, quando ele é exagerado, gera a morbidade, a obesidade mórbida. E quando você está ansioso e se utiliza do alimento para, naquele momento em que se alimenta de uma torta, de um alimento saboroso, você tem o prazer, esse prazer vai esconder a tua ansiedade, é o que a gente chama de compensação. Então, você está ansioso, se alimenta com coisas gostosas, saborosas, te dá o prazer, aquele prazer momentâneo esconde aquela ansiedade. E aí você, por compensação, você vai se alimentando cada vez mais
para poder fugir daquela ansiedade e geram distúrbios. Por exemplo, um outro exemplo, você está tenso, pessoas que utilizam o fumo. No momento que você pega o cigarro e fuma, você está tendo um prazer. Aquele prazer momentâneo te tira da tensão, te relaxa. E aí você se sente melhor, porque você teve os hormônios da sensação do prazer circulando no teu organismo no momento que você utiliza o cigarro. E aí você se sente mais aliviado, como toda droga. O álcool, a cocaína e todas as drogas ilícitas e ilícitas, você começa fazendo uso, dá aquela sensação de prazer, de bem-estar, e você, então, vai sempre querendo cada vez mais aumentar a dosagem para manter-se naquele prazer. E aí onde é o exagero, onde chega o vício. E se você está propenso àquele tipo de situação, você está, então, dando margem ao irmão que tem a mesma atitude, que se interessa por esse tipo de prazer, se aproximar e te sugestionar. Então, nós temos várias situações envolvidas nisso. Então, a gente vê a questão fisiológica dentro do nosso organismo, existem hormônios do prazer, é natural. Temos questões comportamentais, de acordo com o nosso comportamento, com as questões nossas psíquicas, psicológicas, nós também vamos ter questões de compensação em função de alguma coisa que você tem dentro da tua situação comportamental que acaba você compensando com o prazer do alimento, o prazer da bebida, o prazer de qualquer tipo de droga, do cigarro. E também temos o componente espiritual, porque quando você tem esse tipo de prática de se satisfazer além da medida do teu prazer, você automaticamente aciona o botão de contato com aqueles que se interessam com o mesmo prazer. Então, Deus nos deu o prazer para ser bem usado. Por isso que Kardec nos alerta da necessidade do uso da razão. Você precisa usar a razão para você dar limite a esse prazer. E se esse prazer se torna exagerado, se torna excessivo, pode gerar distúrbios e que vão gerar situações problemáticas para você, como, por exemplo, a tentação. Esse assunto da tentação, ele é tão assim importante, ele é tão relevante, que nós temos no Novo Testamento 3 passagens com esse tema. Nós temos esse tema em Mateus, do capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Nós temos esse tema em Lucas, no capítulo 4, do versículo 1 ao 13. E temos esse tema em Lucas, no capítulo 1, do versículo 13, do 12 ao 13. Então, essas passagens que está no Novo Testamento são situações necessárias para o nosso entendimento desse tema, e nós vamos ver a seguir. Então, no Novo Testamento, temos a passagem que está em Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao 11, com o título A Tentação no Deserto. Todos os outros, essa passagem de Mateus, nós temos em Lucas e Marcos, e todos têm o título A Tentação no Deserto. Depois que nós fizermos a leitura, nós vamos fazer comentários sobre essa passagem muito rica, que nos dá subsídios para muita reflexão. Então, Jesus, após ser batizado no Jordão, foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto, sendo tentado pelo diabo. Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Aproximando-se o tentador, lhe disse: Se és filho de Deus, diz para que estas pedras se tornem pães.
Jesus disse: está escrito, nem somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, o colocou sob o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito. Aí, no caso, o diabo foi irônico, né? Se Jesus anteriormente disse que está escrito, então o diabo disse, então, pois está escrito, ele te dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e sobre as mãos irão te suster para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus lhe disse, novamente está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente ele a prestarás culto. Então o diabo o deixou e eis que os anjos se aproximaram e começaram a servi-lo. Então você vê aí que esta questão precisa de uma análise mais aprofundada, porque no livro em A Gênesis, nós temos, no capítulo 15, os milagres do Evangelho, o item 52, que é a tentação de Jesus, em que Kardec faz uma análise dessa passagem, e de Mateus, de Lucas e Marcos. Então, nós vamos nos voltar agora para o próximo slide, para justamente nós termos contato com esse item 52, que está em A Gênesis, e que Kardec comenta, né, as passagens que estão justamente em Mateus, Lucas e Marcos, que é essa passagem lida anteriormente. Jesus transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Quando a gente vai e lê a passagem ao pé da letra, como diz aqui, a credulidade pública acha que Jesus foi tentado. E aí torna-se um fato material, torna-se concreto aquilo. Mas não devemos esquecer que essa passagem é uma parábola. É uma maneira que os apóstolos tiveram, os evangelistas tiveram, de trazer o tema da tentação. Porque nessa passagem, né, nós temos a situação de Jesus que fica meio incoerente. Um espírito puro, como é que pode ser tentado? Né? Então, nós temos que entender essa passagem como uma parábola, mais um ensinamento do Mestre Jesus, mais um ensinamento para o entendimento desse tema. E aí, nesse segundo slide, nós vamos fazer um comentário, porque no item 53, João Evangelista comenta essa passagem do item 52, porque no 52 é dito, Jesus transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha e por ele tentado. Então, Kardec colocou disso e trouxe a informação, que não devemos ver isso ao pé da letra, mas em espírito, no sentido de uma parábola. E aí, no item 53, João Evangelista comenta, Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis mostrar que os homens se acham sujeitos a falir e que devem estar sempre em guarda contra as más inspirações a que, pela sua natureza fraca, é impelido a ceder. Então, na verdade, essa passagem do Evangelho é um alerta para todos nós.
E nesse item aqui, 53, João Evangelista nos alerta que Jesus não foi arrebatado, um espírito puro. Ele apenas quis mostrar que os homens se acham sujeitos à falir e que devem estar sempre em guarda contra as más inspirações a que, pela sua natureza fraca, pelas nossas imperfeições, é impelido a ceder. Jesus é um espírito puro, com superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. Jesus, tendo alcançado a perfeição, não tem mais que sofrer provas, nem expiação, e muito menos sofrer a tentação. A tentação de Jesus é, pois, uma figura. Essa parábola mostra os perigos que correm os homens se não resistirem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Ela nos mostra o perigo e o meio de o evitarmos, dizendo às más inspirações: retira-te, Satanás, ou por outras palavras, vai-te, tentação. Então, nesse slide aqui, a gente consegue ter a ideia de que a passagem do Evangelho ela tem uma finalidade de nos alertar de que devemos estar sempre atentos, orando e vigiando, elevando o nosso padrão vibratório pela oração e estarmos atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, porque somos seres ainda em processo evolutivo e que ainda carregamos em nós imperfeições, mazelas morais. Então, nós temos que estar muito atentos, muito vigilantes para as possibilidades da tentação. E essa tentação, como diz aqui, está sempre relacionada à nossa intimidade. É aquilo que está no nosso íntimo que dá margem à tentação. Porque se você não tem como manter o contato, o espírito desencarnado não tem como te tentar, não tem como te influenciar. Por quê? Você está moralmente em equilíbrio, você está moralmente com pensamentos, você está com pensamentos superiores, com sentimentos superiores, pensamentos elevados, e isso te permite você não ser sugestionado pelos espíritos. Então, é orar e vigiar. A respeito das tentações sofridas por Jesus, podemos estabelecer um paralelo com nossas próprias vivências, utilizando esses símbolos como sinais de alerta e de atenção, a fim de nos mantermos fiéis aos nossos valores essenciais. Então, nós temos os nossos valores, buscamos aprimorar os nossos valores, buscamos a ética, buscamos o caminho reto, do reto pensar, do reto sentir, do reto agir, e deveremos ser coerentes, fiéis a esses valores, que justamente é a nossa proteção. Jesus foi provocado a desistir do seu propósito de jejuar e a satisfazer sua fome. É muito comum nos comprometermos conosco mesmos e estabelecermos, pela disciplina, novos rumos em nossas vidas, abstendo-nos de certas atitudes, as quais entendemos prejudiciais ao nosso futuro. E então sermos visitados por convites fáceis, que nos arrastam de volta aos hábitos nocivos, tanto os relativos à vida material quanto às condutas morais. Isso já deve ter acontecido com todos nós. Nós estabelecemos uma meta, buscamos nos corrigirmos sobre um determinado ângulo, de uma determinada atitude, e buscamos, então, seguir naquele foco, naquele caminho, e muitas das vezes nós somos visitados por convites fáceis, né? E que acabam nos arrastando de volta aos hábitos nocivos, aos hábitos antigos. Por isso que no Alcoólicos Anônimos, nas reuniões dos Alcoólicos Anônimos, sempre é sugerido aos que frequentam e buscam
se libertar do vício do álcool, nunca depois que passa de um período de abstinência, nunca retornar a dar um primeiro gole. Porque aquele primeiro gole vai ser o detonador de todo o processo em que ele já tinha passado de vício. Porque vai atuar sobre os hormônios. No momento que ele, depois da abstinência, toma um gole, vai dar aquele prazer, ele vai querer saciar o prazer, vai para o segundo gole, e daí ele vai para o exagero, e do exagero voltar a ser tentado por irmãos que gostam daquele prazer. Então, muitas das vezes a gente assume determinadas situações de querer dar novo rumo às nossas tendências, impulsos e condicionamentos, mas temos que ser firmes, temos que objetivar e seguir em frente. Por isso que orar e vigiar é importante. No site juventudespírita.com.br temos um texto com o título Onde está a tentação? E aí está escrito: Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, que sintetiza todas as necessidades reais da criatura humana. Nesta oração temos a frase: não nos deixeis cair em tentação. Durante milênios, a humanidade foi condicionada a interpretar essa frase como se existissem criaturas que vivem para nos induzir e agir de maneira errada. E somos vítimas de seres mal intencionados que nos empurram para o erro. Assim, fomos educados a pensar que as tentações vêm de fora, e seres do mal estão sempre à espreita, preparando armadilhas para nos envolver. A doutrina espírita nos mostra que as coisas não funcionam dessa maneira. Aprendemos que somos tentados, ou melhor, induzidos a agir conforme aquilo que cultivamos em nós mesmos. E é justamente isso que nos coloca em situações nas quais podemos cometer deslizes. Os espíritos conhecem as nossas tendências e as reforçam. Então, as questões da tentação estão sempre relacionadas aos nossos senões morais, né? Às nossas falhas morais. Nós cultivamos dentro de nós brechas que permitem essa situação de ser tentado. Porque se nós não temos o ponto de contato, como que vai se dar a tentação se o espírito desencarnado não encontrar um elo de conexão? Então, tudo está no nosso íntimo. No texto do livro Sol nas Almas, no capítulo 48, pelo espírito André Luiz, psicografia de Valdo Vieira, André Luiz nos diz o seguinte: a tentação é o recurso que a sabedoria divina emprega para nos dar o conhecimento de nós mesmos. Somente quando a tentação nos encontra aptos a aceitar ou não o seu convite, é que poderemos saber verdadeiramente o que já somos e o que nos cabe fazer. Lembra que lá no início, na questão 712, foi dito que a tentação é um mecanismo para o nosso aprimoramento, para nos testar, e está dito aqui. A tentação é o recurso que a sabedoria divina emprega para nós sabermos como nós estamos em questões morais. A tentação é inteiramente baseada em nossas falhas morais. A tentação só pode representar perigo em quem encontre pontos de contato. Se já eliminamos de nossa intimidade os possíveis pontos de contato, então não seremos mais tentados, por mais que se apresentem os incentivos. Achamos todos em evolução e, por conseguinte, sujeitos às tentações que nos chegam diretamente ou indiretamente. Cabe-nos saber superá-las para crescer e nos elevar. Sem as tentações, é impossível a tarefa da perfeição. Precisamos delas para saber exatamente em que ponto ainda somos
vulneráveis e o que devemos fazer para eliminá-lo. Fazendo pequenos esforços, lograremos vencer em nós mesmos as más tendências que nos levam a resvalar nos despenhadeiros dos vícios e dos outros desequilíbrios. Esse texto, por si só, André Luiz, é bem explícito, é bem claro que a tentação são frutos das nossas escolhas. Cabe a nós buscarmos esse caminho de vigilância para que a gente não caia na tentação. E essa tentação é a possibilidade que temos de nos percebermos a que nível encontramos em nossas falhas. É a única maneira, é uma das maneiras que temos de podermos nos conhecer, porque quando você percebe que foi tentado, você, se fizer uma reflexão, você vai dizer, ué, mas por que será que isso está acontecendo comigo? O que tem em mim que permite essa situação? Porque se você estiver no caminho do autoconhecimento, você vai fazer essa reflexão. Você vai buscar esse entendimento dentro do teu próprio ímã. O Evangelho relata que Jesus, após ser batizado no Rio Jordão, foi visitado pelo Espírito de Deus que o levou ao deserto. O recolhimento de Jesus no deserto tinha como finalidade a profunda introspecção que iria prepará-lo para a missão que viria a desempenhar. Assim como Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto, também nós, que buscamos o autoencontro, devemos entender que o silêncio interior é fundamental para o autoconhecimento. E Joana de Ângeles, então, no livro Ilumina-te, capítulo 1, ela nos esclarece muito esse aspecto, né, desse silêncio interior, de nos voltarmos para dentro de nós mesmos, buscando nos conhecer, buscar esse deserto que está em nós. Na atualidade, a busca desse deserto não conduz o indivíduo às regiões geográficas áridas e distantes da civilização. Não é um espaço físico, mas as paisagens interiores que aguardam ser conhecidas pela reflexão profunda, penetradas pela busca do silêncio iluminativo. Por isso, a necessidade da meditação, do mergulho em si mesmo, de ter aquele momento de você com você, de meditar sobre si próprio, de tentar buscar perceber aquilo que ainda você se desvia da lei de Deus. É no deserto interior, longe das distrações e perturbações comuns à vida prática, que temos a maior possibilidade de ouvir a nós mesmos e de nos conhecermos mais profundamente. No silêncio desse deserto, somos capazes de enxergar quais demônios nos atormentam e nos distanciam de nossas tarefas espirituais. Então, muitas das vezes, não precisa ir para uma praia deserta, nem para uma ilha deserta. Você, dentro da tua casa, você vai, busque um local mais tranquilo, faça esse mergulho interior, busque refletir sobre si próprio, encontre-se com si próprio, busque essa meditação de si consigo mesmo, buscando você se conhecer, buscar esse contato com você mesmo. Isso porque, às vezes, a gente se distrai muito, né, com a vida diária, com os compromissos, com as coisas que a vida nos exige, e a gente se esquece desse mergulho, dessa necessidade de mergulharmos em nós mesmos, de termos um tempo com nós mesmos. No livro Perfume da Rosa, pelo Espírito Sheila, temos no capítulo 9 esse texto, Salvai-nos. E aí eu vou encerrar nosso estudo de hoje com essa leitura que a irmã Sheila, né, esse espírito, eu tenho um carinho muito especial por ela,
esse espírito, nesse livro Perfume da Rosa, nos traz alguns sinais, alguns alertas, como Jesus lá, né, no Novo Testamento, nos trouxe algumas coisas necessárias para nós refletirmos. Salvai-vos. Salvar-se a cuidar da integridade física e moral, protegendo-a, deitando fora as situações que a comprometem. Sim, amados, salvai-vos. Salvai-vos elevando vossa alma ao reino da luz. Deus, em sua misericórdia, em seu poder absoluto, elegeu um mestre para nos ensinar as preciosas lições de amor, sentimento sublime, direção imprescindível para a humanidade. E o Salvador, mensageiro do alto, no exercício rigoroso das leis do Pai, nos ensinou o amor e, cumprindo a sua tarefa com dedicação e benevolência, convida todos ao movimento íntimo da salvação. Salvai-vos, filhos. Jesus Cristo ensinou a todos vós o caminho, a atitude, o sentimento. Agora, neste tempo, que cada um seja o próprio mestre, o próprio Salvador, mestre de si mesmo, no exercício e na vivência de tão preciosas orientações. No rumo do Mestre Jesus, fazei-vos seus discípulos, vivendo a salvação que nos libertará das amarras dos equívocos, geradores de tantas insânias e lágrimas. Salvai-nos do amor pelo amor com Jesus Cristo, sobre as leis amorosas do Pai. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa contribuição que eu tinha a trazer para vocês, e passo a palavra à amiga Rose Figueiredo. Meu amigo, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu trabalho, pelas suas reflexões. Realmente você trouxe para a gente informações muito relevantes que vai nos levar a refletir sobre essa tentação e remédio. Quando você falava agora, no final, nessa mensagem aí da Joana de Ângelo, eu estava aqui fazendo a minha reflexão da dificuldade que nós temos ainda, né, de não ceder às tentações. E eu estava aqui pensando dos meus grandes problemas, né, daquelas certezas que a gente diz, vai fazer, não vou mais fazer isso, eu vou resistir, eu vou... E depois a gente acaba capitulando. Então, você estava falando e eu estava fazendo as minhas reflexões. Meu Deus, como eu preciso ser forte ainda. Eu gostei muito desse estudo, anotei todas as referências que você deu. Esse último livro da irmã Sheila eu não conhecia, mas eu anotei, eu vou procurar. Realmente a gente precisa ouvir falar muito sobre isso para a gente aprender a ser forte. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho com esta casa, a Sociedade de Estudos Espíritas de Assis, e será sempre um prazer para todos nós ouvir você falar tão lindamente sobre o Evangelho e esses ensinos que nos ajudam muito. Um beijo no seu coração, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez. E para nós encerrarmos aqui a nossa palestra, da noite, eu vou pedir para a nossa amiga Peraíca fazer a nossa prece de agradecimento. Perinha, possível, por favor? Agradecidos a Deus, nosso Pai, por todos esses ensinamentos, por essas reflexões, por fazermos parte dessa equipe que caminha junto, um segurando na mão do outro, nos lembrando das nossas possibilidades, nos fortalecendo com o caminho, com os irmãos. Obrigada, Jesus, por já estarmos a caminho. Fica conosco, abençoa cada um de nós, nossos lares, nossos propósitos no bem. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus.
Obrigada, minha irmã, pela sua prece, pela sua mensagem. Meus irmãos, amanhã, terça-feira, nós não teremos atividades, mas na quarta-feira, às 18h30, temos o estudo do Evangelho sistematizado, aquele sequencial, tá? E na quinta-feira retornamos com Diversidade dos Carismas, em Jesus, nossa palestra pública, e assim seguimos a nossa semana com os estudos. Muito obrigado pela participação de vocês, pelas boas vibrações que vocês nos dirigiram e que, com certeza, serão levadas pelos amigos espirituais para atender aqueles que mais necessitam. Então, ó, um beijo do coração de todos. Boa noite. Obrigada. Até terça. Tchau, gente. Tchau. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, Alberto. Tchau. Boa noite. Beijo, boa noite. Para você, dá uma olhadinha, tá? Um beijão, gente. Tchau. Tchau.